A gente vai falar hoje sobre a medicina da ayahuasca na dimensão científica, simbólica e espiritual. Quem está oferecendo esse conteúdo é a Escola Eco, né? Que é a Escola da Expansão da Consciência Humana. Eu quero começar dizendo para vocês que é muito difícil a gente trazer informações fechadas sobre a medicina da ayahuasca, porque o contexto da medicina da ayahuasca é muito amplo. Ainda não existem estudos que chegaram no nível de entendimento que os próprios guardiões da medicina, que são os nossos amigos da floresta, têm e que vivem com ela ao longo de tantos e tantos anos, para não dizer milênios, né? Então, vamos lá. Eu vou só me apresentar rapidamente aqui, para quem ainda não me conhece, eu sou Julião Oliveira, sou terapeuta integral sistêmico, sou escritor, pesquisador, professor da consciência, integrante do campo das medicinas da floresta, alinhado aos povos no Okikoi e em caminho, né, de cura e aprendizado. Eu sou aluno de um pajé amazônico, sou aluno do pajé Romeia Camaratê Kamanauá, que faz parte da etnia no Okikoi, e eles são moradores da região do Tarauacá, lá no Acre. Sou constelador familiar e também sou empresário, né? Tenho minha escola, tenho minhas cabanas aqui no Urubici. Então, boa tarde, família. Eu quero dizer que, de verdade, assim, é uma alegria estar podendo abrir esse diálogo, né? Que ele é profundo, ele é respeitoso e é sobre um tema que já tocou a vida de milhões de pessoas ao longo, né, de milênios. Então, é uma honra, é um prazer poder falar sobre esse assunto aqui e uma grande responsabilidade também. Então, busquei estudar, fazer a minha parte, me aprofundar em algumas questões para poder trazer o máximo de informação válida possível. A gente vai começar, então, assim, como a gente tem mais ou menos uma hora para poder conversar, eu vou resumir um pouco, e aí a gente vai deixar para o momento do diálogo das perguntas, que podem ser a qualquer momento, alguns aprofundamentos, porque, como eu falei, como tem milênios de história, eventualmente a gente teria que ter aqui dias, meses, né, para estudar este chá, esta medicina tão profunda. Então, o que mais encanta, o que geralmente os estudiosos da medicina da ayahuasca começam dizendo nas suas palestras, é que a forma como ela foi descoberta, desenvolvida, criada, aos olhos da ciência é um grande mistério. Porque imaginem vocês que em meio a uma biodiversidade de mais de 40 mil espécies de plantas identificadas, 16 mil espécies de árvores e 390 bilhões de árvores individuais, no meio disso tudo nasce a combinação de duas plantas numa forma específica de produzi-la e que traz uma cura e uma expansão absurdas para cada pessoa. Fala-se, inclusive, é mais fácil você ganhar 10 mil vezes na Mega Sena do que conseguir unir plantas tão distintas, num formato de produção tão distinto, e encontrar uma planta com esse sentido, com esse significado, com essa entrega, né? Então, o uso dessa medicina acontece há pelo menos 2.500 anos, e isso com base nos achados arqueológicos, mas fala-se em mais de 15 mil anos já de uso da medicina da ayahuasca e de algumas outras por povos indígenas. Ela é conhecida como cipó da alma ou bebida da floresta e é utilizada por dezenas de etnias com finalidades distintas, como, por exemplo, curas de doenças em nível físico, mental, emocional, energético e espiritual, alinhamento espiritual, diagnóstico de doenças, rituais de passagem como nascimento e morte, expansão da consciência, e ali tem um pontinho marcado para dizer que para outros usos também específicos, né? Então a gente diz nesse caminho que nós chamamos de caminho vermelho, que é o caminho da vida, do sangue, né? Nós dizemos que a ayahuasca ela não é uma substância, ela é um sistema vivo de conhecimento. Falar um pouquinho da preparação, de como é feito esse composto. Então, tradicionalmente, a ayahuasca ela é feita a partir da combinação dessas duas plantas. Uma delas a gente chama, na verdade, uma é um cipó, bastante grande, pesado e comprido, né, que é conhecido popularmente como jagube ou mariri, e tem o seu nome científico chamado Baniosteriopsis, junto com a folha da chacrona, que é conhecida como Psychotria viridis. E aí o processo envolve, em forma ritualística, colher o cipó e as folhas num contexto em que não é só a colheita. Sempre quando os indígenas preparam
a medicina, desde a colheita, desde a ida para a floresta, tudo isso sempre é feito entoando mantras, canções, chamadas pelos indígenas de tirindês, que são os rezos que trazem as forças necessárias para que essas medicinas tenham mais força, mais poder. Na sequência, nós limpamos, abrimos o cipó batido, né, desfiado, para liberar os princípios ativos, intercalamos as camadas de cipó e das folhas numa panela grande de água, cozinhamos por muitas horas e a depender da força que se busca dessa medicina por muitos dias, até reduzi-la, né, e concentrá-la num chá, e sempre trazendo presença, né. Cada povo, aí eu coloquei aqui cada igreja, porque também hoje, né, as instituições que consagram as medicinas também são chamadas de igrejas, ou tradições, têm a sua forma específica, seus cantos, suas regras, a forma de preparo, tudo isso, cada povo tem o seu jeito, né? E é tanto um procedimento físico quanto espiritual. Então agora a gente vai observar um pouco também de quais plantas, então, são usadas um pouco mais na essência, né? E qual a função delas dentro do contexto psicobiomotor, vamos chamar assim, né? Então, quando a gente fala sobre a junção dessas duas plantas, elas têm uma função muito estratégica. No nosso corpo humano, todos nós temos presente a dimetiltriptamina, que é o DMT, né? Que é a substância que nos faz acessar o campo energético espiritual e abre o nosso campo de visão da realidade. E este ativo, ele está contido nas folhas da chacrona. Então, por isso a chacrona faz parte do chá. Só que, quando consumido oralmente o ativo da chacrona, ou a folha da chacrona, se for consumido sozinho, o nosso estômago ele quebra as moléculas e não libera o DMT para ser para caminhar até o nosso sistema nervoso. E aí é que vem a grande magia, porque é na presença do cipó, é junto com o cipó que esta bioquímica acontece. Então, o cipó ele tem componentes, eu não vou me ater aqui a nomes e detalhes científicos, porque isso teria que ser num aprofundamento, mas então ele tem os componentes químicos que ajudam o estômago a preservar o DMT e fazer com que o DMT transite do estômago até o nosso sistema nervoso. Então a magia acontece com a união das duas plantas dentro do organismo humano. E isso torna a experiência e o entendimento e esta mística toda da ayahuasca algo muito, muito mais misterioso. Porque é incrível, você chega a pensar que não poderia ter sido feito através de experimentação. Pela quantidade de plantas, não daria tempo. Nós imaginamos que os indígenas têm a capacidade que nós, homens brancos, eventualmente perdemos, não todos, mas a maioria, de ouvir o espírito das plantas, de ouvir a informação trazida pelas plantas. E quando nós estamos com os pajés, eles nos ensinam que tanto a medicina da ayahuasca, como do rapé, que nós vamos falar brevemente logo na frente, como também a medicina do cambô, que é a medicina da secreção de uma rã, que eu posso também abrir um pouquinho, e também falar da sananga, eles dizem que essas 4 medicinas não nasceram em algum lugar, elas nasceram no coração dos povos indígenas. Então existe uma parte holística e mística que dificilmente pode ser explicada ou apresentada, é algo sublime, né? Algo muito sublime. A medicina, quando ela chega em contato com a pessoa, ela transforma absolutamente. Nós dizemos que não existe como a vida ser a mesma depois de um gole de medicina. Você tem uma vida antes e uma vida depois, e isso é inevitável. Então, a consciência que se abre em relação à conexão com a natureza, em relação com a preservação do oxigênio, dos povos, das marés, dos rios, aumenta muito depois que você tem contato com essa medicina. Então, a gente fala nesse caminho que a ayahuasca ela é uma tecnologia espiritual e terapêutica profunda que exige preparo, respeito e o contexto adequado. A conexão com os povos, né? Importante dizer a vocês que a ayahuasca
e o trabalho com algumas forças específicas, ela não é dos povos indígenas. Porém, os povos indígenas são aqueles que conseguem manter as dietas, a conexão com a natureza, a conexão com a língua originária, eles conseguem manter, preservar algumas essências que colaboram para que estas forças trabalhem melhor com eles. Mas a ayahuasca, ela é de toda a humanidade. A ayahuasca não é de um grupo de pessoas, ela canaliza informações através dos indígenas, porque eles conseguem sustentar a força que ela proporciona. Isso é muito importante dizer a vocês. Então, a ayahuasca nasce no coração da floresta, é transmitida pela linguagem oral, tanto que você quase não encontra ainda na ciência estudos profundos, porque é através da oralidade, por milênios, que os pajés, os caciques e os guardiões das medicinas transmitem sabedoria né, dentro do seu povo e agora para fora. Por muito tempo, o uso da ayahuasca era restrito aos pajés. O pajé é um cidadão, é um ser humano que nasce com a predisposição à clarividência. Então, quando ele se percebe pajé, quando ele é batizado pajé dentro da cultura, ele tem a clarividência para poder enxergar para além da matéria. É isso que faz ele um pajé. Então, por muitos milhares de anos, as medicinas da floresta, especialmente a ayahuasca, eram restritas ao uso dos pajés. Atualmente, como a gente falou agora há pouco, outros indígenas e homens brancos têm acesso a essas medicinas e todos, incluindo pajés, outros indígenas e homens brancos que estão nesse momento conhecendo as medicinas, todos são considerados alunos das plantas de poder e da espiritualidade. Quando você fala com um pajé que está há 60 anos servindo medicina, como por exemplo o pajé Costi, da etnia Nokkoi, que tem 95 anos de idade, a primeira coisa que ele vai dizer para você é: eu sou aluno das medicinas. Ele nunca se bota como mestre, porque a medicina, quando ela é ingerida, ela nunca vai trazer a mesma informação do mesmo jeito e da forma como a gente espera. Ela sempre nos leva para o caminho que ela precisa nos levar. Então não tem um pajé que seja um professor. Os próprios pajés se veem como alunos. Aqui ao lado eu destaquei algumas etnias que são as principais consagrantes das medicinas, e eles dizem sempre que consumir a ayahuasca com respeito é honrar milhares de anos da linhagem humana, não só indígena. Os principais povos indígenas, eles tomam medicina para preservar a biodiversidade, para manter a vida e o oxigênio do planeta, através da preservação da Amazônia e de outras matas, e para ativarem a expansão da consciência. Então, uma coisa que é interessante dizer, e que o povo branco confunde um pouquinho, é que a gente acha que a medicina da ayahuasca, ela serve para ritualizar, e ela até pode servir para ritualizar, mas não é esse o contexto original dela. A ayahuasca, ela não é vista como apenas ritual, ela é vista como uma vida, é a interação da vida, né, da nossa vida com as plantas, é a interação da nossa vida com os micro-organismos, com os devas da floresta, é a interação de nós uns com os outros. Então ela cria uma expansão, uma rede, que é o natural da vida dos indígenas. Não é apenas um ritual, para os indígenas, ela é uso semanal, ela é ativação da sua consciência semanal. Eu quis trazer para vocês também aqui um quadro falando sobre outras medicinas similares no mundo, porque no Brasil, como nós estamos mais próximos da Amazônia, a ayahuasca é a mais conhecida. Mas nós temos, por exemplo, nos Andes, temos a São Pedro, que é o Axumã, temos no México o Peyote, a Jurema, na África temos o Iboga, na Europa Antiga temos o Ergote, no Oriente temos a Soma. Então, cada povo tem as suas plantas, seus cogumelos, seus cactos, elementos que levam a lugares muito parecidos, só que por outros caminhos. Então, não é só o povo brasileiro que tem a ayahuasca. Então, o povo andino, o povo mexicano, africano, europeu, oriental, eles também têm suas medicinas de poder que agem de outra forma, mas com propósitos similares. Então, a busca espiritual ela é universal, ela é do planeta inteiro. Muda o nome, muda a planta, mas a intenção é a mesma. E aí, sempre que eu falo sobre a ayahuasca e sobre esse nosso trabalho da Escola Eco, vem a pergunta essencial:
a intenção é a mesma. Qual é a intenção do trabalho com essas plantas? E aí a resposta que sempre me vem é lembrar quem nós somos. Porque dentro do conceito das medicinas da floresta, fala-se muito na evolução espiritual. E a evolução é uma pegadinha que nos coloca num lugar de dizer que nunca estamos prontos. Sempre temos algo a melhorar. Nós nunca estamos no lugar certo, nunca estamos da forma certa. E no nosso estudo que a gente conduz, a gente fala que isso não é assim. A gente só precisa se recordar de quem nós originalmente somos. Isso é o trabalho principal com as medicinas de poder. Quando nós lembramos quem nós somos, aí nós ativamos o nosso poder máximo. Porque nós já viemos com toda a codificação da natureza, né? O código da natureza, e a natureza funciona perfeitamente nos seus sistemas. Então, a ideia é de lembrar quem somos, né? Com todas essas plantas, e ela é conhecida também como a partícula de Deus, em algumas tradições, porque ela realmente conecta o ser humano com o seu eu mais íntimo. E aí esse contexto nos leva a uma ideia de que o divino, que as grandes forças da criação estão dentro da gente também. Quando você fala de medicinas de plantas, todas cumprem uma função. Não só as medicinas de poder, que a gente fala que elevam o sistema consciencial e ativam, né, a nossa expansão, mas todas, né, um chá de boldo faz seu serviço magistralmente, ele leva a uma cura profunda. Um chá de canela, seja do que for, os chás todos, as plantas todas, elas conectam com o nosso eu natural, com o nosso eu mais sagrado. Agora, dentro da classificação das plantas expansoras de consciência, que são aquelas que eu trouxe, ou mesmo outras, como, por exemplo, o rapé, né, que é feito via uso oral, ou a sananga, enfim, ou as demais que eu citei anteriormente, no nível de classificação de potência de trabalho, é isso que eu digo, né? A nível de potência de trabalho, é um consenso geral, e não quer dizer que seja verdade, mas é um consenso geral que a medicina da ayahuasca, ela atua num campo de profundidade um pouco maior do que qualquer outra planta que exista. Eu queria trazer aqui o aspecto de conexão dessa medicina que nós temos, que é a ayahuasca, com o rapé. O rapé, para quem está conseguindo ver aqui na telinha, ele é um pozinho. É uma mistura também de duas plantas. A base dele é o tabaco e outras cascas de árvores que tem na Amazônia, que são ressecadas, moídas, peneiradas, e sai esse pozinho. Ele é aplicado na narina, e ele é conhecido como o irmão menino da ayahuasca. Então, a ayahuasca seria a representante da energia feminina, e o rapé seria o representante da energia masculina. E eles são muito bem vistos nos trabalhos em conjunto. A ayahuasca, ela traz muita profundidade de trabalho e ela chega com tudo que ela traz de forma muito amorosa e calma. O rapé, ele traz clareza e conduz a um estado de presença imediato, então ele vem com mais energia, né? É uma medicina de foco. Então, só para falar dele aqui nesse momento, ele ajuda substancialmente a ativar o sistema imunológico, aterrar e trazer presença, abrir o campo da visão e é considerado, como eu falei anteriormente, o irmão de trabalho da ayahuasca. Uma coisa que é importante a gente falar, e respondendo também a pergunta da amiga Eliane antes, que falou que tinha vontade de conhecer, é que independente de qual seja a planta de poder, e isso talvez possa até se expandir para a ideia dos chás convencionais que nós conhecemos, devem sempre ser feitos, né, ministrados, através de, guiados por intenções individuais e coletivas também. Então, não é assim, eu vou tomar um rapé de qualquer forma, vou tomar um rapé por qualquer motivo, ou vou tomar medicina por qualquer motivo. Você pode fazer isso, mas é interessante que haja uma intenção, né? Porque a medicina, ela atua junto com a intenção dentro do campo da mentalidade de cada um. Claro, esse é um assunto também que dá muitas horas de conversa, mas é mais ou menos por aí, né? Então, não se faz uso dessas medicinas apenas de forma recreativa. É importante que tenha um porquê de se usar. Ou você está estudando a medicina, ou você está a serviço da cura, ou você está sendo curado, né? Então, essa é a ideia principal. Na dimensão simbólica, a ayahuasca, ela é considerada uma mensageira. Ela traz a linguagem da floresta para dentro da gente.
Então, é como se a gente pudesse entender a linguagem das plantas, dos animais, das serpentes, dos rios, das geometrias, dos seres ancestrais e das luzes, né, das vibrações e frequências. A simbologia da ayahuasca é que ela traz tudo de uma forma visual arquetípica. Ela nos mostra os ciclos de morte e renascimento, nos ajuda a curar os traumas da nossa criança interior, nos auxilia na reconexão com a linhagem familiar, com a nossa linhagem que muitas vezes é quebrada por traumas e problemas que são inerentes à vida humana. Ela traz alinhamento com o propósito, ela nos ajuda a encontrar os caminhos certos para a nossa vida e muitas vezes para a vida daqueles que não encontraram ainda o seu caminho. Então, ela traz um alinhamento. E fala-se muito da reconciliação, e eu posso dizer a vocês que já vivenciei muito disso, a reconciliação com o feminino e o masculino que há dentro de nós. Eu vou também entrar aqui numa simbologia muito forte, que é muito presente para a maior parte dos povos hoje que consagram essas medicinas, que é o símbolo da serpente, que em algumas religiões é vista como a vilã, dentro do trabalho das medicinas é vista como a grande aliada. Então ela representa a sabedoria, o animal mais sábio de todos, a cura, a transformação através da descamação, os ciclos e a medicina espiritual da Terra. Então a serpente também é parte da simbologia. Alguns povos trabalham com a força das sucuris, outros trabalham com a força das jiboias e alguns outros até com algumas outras cobras. Todas elas existem na materialidade, mas é a energia espiritual delas que conta aqui nesse trabalho, dentro do trabalho de medicinas. Eu acho que quando eu falei lá dos compostos, a gente já falou um pouco da parte científica, mas de alguns estudos que foram feitos especialmente pela Universidade de Johns Hopkins, o que foi constatado dentro de laboratório foi a neuroplasticidade aumentada, ou seja, a capacidade de fazer sinapses e conexões neurais aumenta muito. Reset de circuitos emocionais, ou seja, às vezes a pessoa tem um trauma e ela está anos convivendo com aquilo e numa toma de medicina ela reseta aquele sistema, então aquilo se apaga. Redução de sintomas de depressão e ansiedade. Na Universidade de Johns Hopkins foram feitos estudos que comprovaram que pessoas com 30 anos de depressão profunda, com uma única toma de medicina, foram curadas e os efeitos foram prolongados para mais de 20 anos de pesquisa que estão acontecendo ainda. Maior integração entre áreas emocionais e cognitivas, estados ampliados de insight e criatividade. Então, aqui abaixo estão as universidades que hoje estão despontando os estudos aí com as medicinas de poder. As pessoas usam a palavra alucinógeno e no meio de estudos tradicionais e originários nesse caminho com as plantas de poder, a gente vai dizer que a ayahuasca ela é uma bebida enteógena. Ela nos leva em conexão com o nosso Deus interior. Então, de interno, tel, né, de divino, de Deus, né, e genia, dessa miração, né, dessa mistura, digamos assim. Então, quando a gente fala em psicodélicos, a gente está falando de drogas sintéticas. As medicinas, elas são enteógenas, tá? Então, não é alucinação, é reorganização neuroemocional. É como a gente vê as medicinas. Dimensão espiritual. Aqui, eu digo a vocês que é o ponto mais crítico para conseguir traduzir em palavras, para conseguir traduzir através de um material, o que representa o trabalho com a ayahuasca. Porque aqui não é só o trabalho, aqui não é só a bebida. Aqui é a bebida, é o xamã que está junto, seja ele de aldeia ou urbano. Aqui é o local onde está sendo consagrado. Aqui são as forças chamadas para o trabalho. Aqui são as demandas que aquele trabalho tem de doença, de clareza, de expansão. Então, é muito complexo explicar a dimensão espiritual. Cada pajé vai trabalhar com as suas forças específicas. Então, o que se tem de senso comum é que a ciência explica como acontece, e a espiritualidade explica o porquê. Então, o campo que se abre na cerimônia é um processo espiritual, e só vai se abrir aquele campo naquele local, com aquelas pessoas,
em outro local vão se abrir outras formas de campo. Uma coisa que é muito importante dizer para vocês, na condição de trabalho de curador que eu faço já há alguns anos junto com os pajés, é que a capacidade mental do pajé de enxergar a doença, enxergar o campo energético e intencionar uma cura é tão forte quanto a medicina em si. Muitas vezes a pessoa está doente porque ela não teve a própria capacidade de mentalmente trazer a cura para o campo dela. E aí o xamã faz esse trabalho junto com ela. Então essa é uma parte mais delicada de explicar, mas é mais ou menos por aí. Tem muito a parte mental também e visual do campo e a intenção, o movimento que o xamã faz, vai direcionando as forças para os lugares certos. Por isso, uma pessoa com câncer, tuberculose, com, enfim, doenças diversas, ou com depressão, pode ser curado sim com uma única dose de medicina, de ayahuasca, a depender da força de trabalho da medicina, do pajé e dela própria. Então, é muito complexo falar sobre a dimensão espiritual, mas é muito potente também. Então, cura de linha ancestral, comunicação com pontes do inconsciente profundo, sensação de unidade com o todo. A medicina ela traz uma sensação de que você é parte do todo. Quando a gente está fora do efeito da medicina, parece que nós somos uma coisa e a árvore é outra, o vizinho é outro, o cachorro é outro, o boi é outro. Quando a gente está no efeito da medicina da ayahuasca, ela nos faz enxergar que somos um composto do corpo como um todo. Então isso é muito bonito, assim. A gente tem também as visões, não como fantasias, mas como linguagens simbólicas do espírito. Às vezes a informação espiritual, ela vem através de imagens que nós conhecemos, para que a gente compreenda a mensagem que está sendo trazida. Né? Então, eles conseguem traduzir na nossa linguagem o que a gente precisa enxergar, para então fazer algo a partir disso. Muita gente também toma medicina e espera que o milagre aconteça por si. Também tem a nossa parte, também tem a nossa interação. Existem as dietas, para quem é estudante de medicina, se você não faz, ela não traz mais do que pode trazer. Então, é sua parte também. Existe o movimento de você servir a medicina, que os pajés nos pedem, continuar trabalhando. Se a gente não faz, a medicina não pode nos trazer o que a gente precisa. Então, tem certos regramentos dentro desse contexto que são importantes de a gente observar. Na missão espiritual, a ayahuasca não mostra o que queremos, ela mostra o que nós precisamos. Isso aqui é muito comum, tá, gente? A gente está numa miração de ayahuasca, num trabalho de ayahuasca, e a gente pediu uma coisa. Né? Eu quero ver isso. E aí você vai para o trabalho e ela te mostra totalmente outra coisa, porque às vezes você não estava pronto para a informação específica. Você tem que primeiro ver uma outra coisa, ir para um outro lugar, encontrar uma outra ferramenta, encontrar uma outra resposta, conhecer uma pessoa ao longo dos próximos anos que vai te ajudar no teu caminhar, e aí sim, numa próxima consagração, você vai ter acesso àquilo que você pediu. Então isso é muito interessante da medicina da ayahuasca. Eu trouxe aqui, claro, né, com muita responsabilidade, alguns dos cuidados que a gente precisa ter sobre os cuidados gerais, né, com a ayahuasca. Então, primeiro, estar em um ambiente seguro, com facilitadores experientes e, de preferência, tradição consolidada. Povos originários, igrejas ou centros responsáveis. Preparar o corpo, né? Geralmente, aquele que vai conduzir um trabalho de medicina, ele instrui uma pequena dieta, ou pelo menos uma purificação de açúcar, trigo e álcool e carne por alguns dias, né? Então, é sempre importante a gente preparar o corpo, né? Uma alimentação mais leve, evitar outras substâncias psicoativas, então, uso de cannabis, de cocaína ou de outras, propriamente o álcool, não é recomendado, mas não restringe. Às vezes a pessoa é drogada e ela vem para um trabalho drogado, e aquilo serve para ela como cura potente, né? Então, não é que restringe, mas é recomendado. Estar em estado emocional minimamente estável, com apoio, caso surjam conteúdos difíceis. Então, é bom sempre ter um guardião perto, alguém que tem conhecimento terapêutico, para poder ajudar caso apareça alguma informação que possa ser muito pesada. Porque a medicina, ela abre o campo da visão, e quando a gente fala em campo da visão, ela vai abrir o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Você vai ter acesso a tudo que você viveu essa vida, não tudo de uma vez, mas às vezes pontualmente alguns aspectos, e, respeitosamente, digo aqui também que você pode acessar até outras experiências, outras vidas, para quem acredita nesse processo. Então, muitas vezes a gente fica muito impactado e admirado com o que a gente vê na miração da medicina. É por isso que, duas coisas,
A medicina é para todo mundo, mas nem todo mundo é para medicina. Segunda coisa, a pessoa precisa sentir no seu íntimo que chegou o momento de tomar o chá. Se ela for forçada, ela pode acessar antes do tempo coisas que são precoces dentro da instrução do que ela está pronta para ver da vida, né? Então isso é importante. Informar sempre o facilitador sobre o histórico de saúde, medicamentos em uso e experiências anteriores com a medicina. Então esse contato, quando é feito com pessoas responsáveis, sempre acontece. Quando é feito de forma irresponsável, às vezes acaba causando alguns acidentes. Restrições a medicamentos, eu não vou ler aqui todos eles, eu vou deixar aqui para vocês lerem na minha tela, eu só vou dizer a vocês, tudo o que é aqui restrito, é restrito teoricamente, porque quando você fala com um pajé de aldeia, eles não restringem a nenhum tipo de quadro. Então a gente aqui evita alguns procedimentos só por precaução, mas não é que seja proibido, é recomendado não usar. Em caso de psicose, tentativa de suicídio, algo nesse sentido. Então, também tem a ligação com a arritmia cardíaca, porque ela altera um pouquinho a frequência cardíaca, mas são casos muito raros. E aí eu quero compartilhar com vocês aqui, dentro desse contexto, o que aconteceu com a minha mãe em 2023. Em 2009, a minha mãe teve o primeiro quadro de epilepsia. Ela passou anos tomando medicação controlada e logo depois ela também começou a tomar remédio controlado para diverticulite. E ela achou que ela teria que tomar esses remédios pela vida inteira. E quando se fala de epilepsia, muitos médicos, muitos psiquiatras restringem o uso da ayahuasca. Mas ela confiou no meu trabalho, fomos fazer um trabalho, fomos fazer um rezo, e isso foi em 2023, no mês de março, dia 30 de março. Até hoje, desde o dia 30 de março, ela nunca mais apresentou nenhum quadro de epilepsia e nenhum quadro de diverticulite. Ela foi curada dessas duas patologias em uma única dose de medicina, não faz mais uso dos medicamentos. Então, assim, se ela fosse pela regra médica, ela não teria tomado, ela estaria continuando a tomar os medicamentos. Então, aqui, não é que há contradições, mas aqui há uma visão dos pajés e há uma visão da medicina tradicional atual. Tem algumas patologias também com maior contraindicação, eu deixo aqui para vocês lerem. Então, aqui, eu vou ler a frase enquanto vocês leem aqui as doenças. A medicina é sagrada, mas não é para todo mundo e em qualquer momento. Assim como um remédio forte precisa de indicação correta, contexto, acompanhamento e respeito ao corpo. Tá? Então, só para a gente dizer que, para quem trabalha com seriedade com as medicinas, isso é levado em consideração, tá, gente? Então, para a gente poder fechar aqui a palestra, eu vou trazer um pouquinho da minha relação com os povos. A minha jornada começou com um chamado interno. Eu sou terapeuta há 9 anos, eu trabalho com constelação familiar já tem 8 anos e outras práticas terapêuticas. Eu era do corporativo antes disso, mas fui transformando gradativamente a minha vida por um chamado que eu senti. Então, eu trabalho com as medicinas não porque eu quero, num primeiro momento, mas porque eu me senti chamado a trabalhar com elas. E quando eu tive o meu primeiro encontro com o povo Nokikui, eu compreendi que não se tratava de um remédio, de um chá, tão simplesmente. Eu tomei a medicina como uma professora para minha vida, né? Então, hoje, quando eu faço os meus trabalhos individuais, eu faço para estudar. É como se ela fosse uma auxiliar da minha jornada. Então, essa é a forma como eu lido com ela. E com os povos indígenas, hoje eu tenho um trabalho de guardião mesmo, porque hoje nós levamos grupos de pessoas para o Acre, passamos uma semana lá, tomamos medicina com os pajés, produzimos a medicina com os pajés, produzimos o rapé, vamos passear na mata para conhecer as principais árvores hoje, que são as guardiãs desse trabalho, como a samaúma, o tsunu e outras importantes também da Mata Amazônica. Então, hoje o meu trabalho ele inclui ciência moderna, porque, querendo ou não, a gente também tem outras ferramentas que unem ciências mais modernas, espiritualidade ancestral, que é essa conexão com os povos e com as plantas de poder, processos terapêuticos e o respeito absoluto que eu carrego por esses povos, né? Então, eu me coloco mesmo como um guardião dos povos indígenas hoje do Brasil. Eu entendo a importância que eles têm na vida do contexto de cada ser humano desse planeta. Eles guardam o que a gente tem de mais essencial, que é o oxigênio, através da preservação das matas, né? Dessa simbiose entre as plantas e árvores e nós, humanos.
Então, essa assim é a forma como eu me relaciono, com respeito profundo e sempre, absolutamente sempre, na condição de aluno. Apesar de eu ter a outorga espiritual de um pajé muito forte, conhecido no mundo inteiro para servir as medicinas, mesmo assim, quando eu estou em trabalho de cura, com uma pessoa, duas, cinco ou 10, eu me coloco na condição de aprendiz e me coloco como um canal de informação, não como aquele que detém a informação, tá? Só queria deixar isso bem claro a vocês. Então, é como eu disse, né? Eu sou uma eterna aluna. Essa aqui é uma foto minha lá na aldeia Panayá, na região de Tarauacá, na reserva Noquicoi. E eu quero dizer a vocês que se existe algo que eu aprendi, né? Até escrevi aqui para vocês me acompanharem. Se existe algo que eu aprendi nesses anos, em que a ayahuasca ela não cura sozinha, né? Ela é uma guia, ela mostra. O que vai curar é a postura que nós temos diante das verdades que ela nos revela. Então, as plantas eu vejo elas como pontes. Nós somos aqueles que temos que fazer a travessia, né? Então, quero deixar aqui de antemão um agradecimento à floresta, que está me abrindo esses caminhos para poder levar a mensagem dela também a outros brancos assim como eu. Quero agradecer muito ao povo no Okikoi, que tem aberto as portas para que eu possa estudar a sua etnia e também levar recursos para eles através das viagens. Nós, em 2023, colocamos um poço artesiano dentro desta aldeia aqui, ele está bem do ladinho aqui da foto, não dá para ver, mas ele está ali do ladinho. Então, agradeço muito por eles terem nos recebido e estarem nos passando os ensinamentos, a língua, os cantos, os rezos e tudo aquilo que a gente precisa saber para trabalhar com cura. E também, antes de fechar aqui, quero já deixar aqui o meu agradecimento a vocês que se colocaram aqui com o coração aberto para ouvir um pouquinho sobre algo que está, assim, ganhando força nos corações receptivos de várias cidades, né, estados por aí, Brasil afora, mundo afora, mas que ainda não tem a repercussão que merece. Então, que esses conhecimentos sirvam para vocês aqui, simples, né? São conhecimentos simples, ao mesmo tempo ainda um pouco superficiais, porque para a gente aprofundar, teríamos que talvez ter um pouquinho mais de tempo. E eu digo a vocês que para a gente aprofundar de verdade, só tomando a medicina. O aprofundamento ele não acontece na teoria, ele é passado na oralidade, mas até os povos que fazem a transmissão oral dos saberes indígenas e das medicinas, eles fazem tomando a medicina. Nunca é só na oralidade, ou se é, mas é raramente, é geralmente tomando a medicina. Então, que esse conhecimento sirva de luz, verdade e expansão aqui para as nossas vidas. E aqui eu trouxe um pouquinho, algumas fotos, assim, do que a gente vem vivendo. Aqui está a minha esposa, ao meu lado, do lado do Pajé Penô, que é o irmão do meu professor. Ele esteve com a gente no final de semana passado, aqui em Gaspar, fazendo um evento com as medicinas, muito bonito. Ao lado, nessa foto mais escura, está ele também, num trabalho que fizemos no ano passado em Florianópolis, numa noite de consagração. Aqui, abaixo está o Pajé Camaratê, que é o meu professor, junto com os seus filhos, que são Tchanás, que são os cantadores guardiões dos cantos da floresta, minha esposa e eu, tomando um sorvetinho aqui na região. Aqui está o Pajé Camaratê, minha esposa, os filhos dele e eu, no lugar exato onde eu estou agora. Eu estou vendo isso que vocês estão vendo ali na imagem, é a minha casa aqui em Urubici, é onde eu moro aqui no alto da montanha, no nosso espaço chamado Alma Cabanas. Aqui um pouquinho das fotos da minha última ida lá para a aldeia, né? Então, numa noite de trabalho, do lado do meu professor Camaratê, fazendo um discurso para os demais alunos, aqui com as pinturas de machê, genipapo, né? Que a gente pinta para poder nutrir o nosso corpo. Aqui jogando umas balinhas para a criançada da aldeia, para os adultos também. Um momento bem legal de integração. Aqui um pouquinho do nosso grupo que foi desse ano lá do sul, aqui do sul lá para o Acre. Ano que vem vai um grupo bem maior, temos 60 vagas para o ano que vem, já estamos com 10 vagas preenchidas, então tá ficando bem bonito o nosso grupo. Aqui um pouquinho das fotos da aldeia, as mulheres com as crianças que sempre estão juntas, sempre estão ensinando alguma coisa, cozinhando, fazendo alguma bebida. É muito gostoso estar ali na presença delas. O rio lá atrás, que sempre traz a vida para essas comunidades. Aqui uma fotinho tomando um banho no rio, porque lá o jeito de tomar banho de rio e também de ir no banheiro, tudo é no mato, né? Então a vida se torna mais natural também, uma vida muito gostosa de viver, é muito quente, muito gostoso. Aqui, quando a gente estava na volta para casa, eu ia do ladinho do barco acompanhando, porque às vezes a gente tinha que sair do barco para poder empurrar. E aqui uma frase que diz, né, que nós somos a ponte entre o moderno e o ancestral. E eu verdadeiramente acredito que o futuro da vida humana é ancestral.
A floresta somos nós. Tem na floresta e lá fora é o nosso bioma interno, é toda a nossa conexão com os órgãos, microbioma e tudo que a gente tem internamente também, né? Aqui é uma samaúma. Elas são gigantescas. É inacreditável o tamanho dessas árvores. E aqui dizer que o futuro, né, está nas nossas mãos, porque quanto mais cedo a gente tem contato com essas medicinas, mais a gente ativa a consciência e mais a gente acerta com as nossas crianças, né? Porque a gente acaba levando às vezes um conhecimento robotizado que não está nos colocando em bons lençóis. Então, quanto mais a gente se conecta, quanto mais profundidade a gente traz para nossa vida, mais as nossas crianças, que são o nosso futuro, elas nos agradecem e o mundo também, a vida também, né? Dizer, em primeiro lugar, que a primeira opção válida sempre é com um pajé indígena. Então, a resposta número 1 é: qual é o melhor caminho? Encontrar um pajé, conversar com esse pajé, ver se você pode conhecer um pouco melhor esse pajé. Então, esse é o melhor caminho sempre. Hoje no Brasil, aí eu estou abrindo aqui um parênteses da apresentação, hoje no Brasil, alguns pajés, né, que são reconhecidos no Brasil e também fora do Brasil, são poucos, eles estão começando a transmitir oralmente a sua tradição e os seus conhecimentos a alguns homens brancos, certo? Então, isso está começando a acontecer desde 2008, 2007, isso começou a acontecer. Então, existem alguns homens que são chamados de pajés urbanos, homens medicina urbanos. Eu, hoje, conheço 4 ou 5 destas pessoas que eu recomendo um trabalho com as medicinas ayahuasca. 2 deles estão em São Paulo, um deles está no Rio Grande do Sul, e em Santa Catarina eu ocupo esta cadeira, eu ocupo esse lugar, como aluno de um pajé, que é um uromeiá. Ele é como se fosse, na classificação das pagelanças, ele é como se fosse um pajé dos pajés, ele é um pajé, é como se na igreja ele fosse o papa. Então ele é um pajé muito forte, e ele está começando a transmitir o conhecimento dele para não indígenas. E eu acabei me tornando aluno dele há alguns anos atrás, e hoje ministro cerimônias dentro do conhecimento da cultura, né, da etnia Nokikoi, que é uma etnia bastante originária, e venho fazendo isso com a orientação e com a liberação desse pajé. Né? Então, me coloco aqui a serviço, mas ainda assim, né, se você sente o chamado e de repente olha, né, me vê como essa pessoa, ainda assim eu recomendo que a gente siga se acompanhando, conversando, para você sentir a minha energia. Então, tudo isso é importante. Primeiro é com os pajés, depois é com quem eles liberam para fazer esse trabalho. Vão ter outras casas de rezo, como por exemplo o Daime, que no norte do Brasil é muito conhecido. Aí é uma outra vertente, ela é uma vertente ligada ao cristianismo, e até hoje eles seguem a Igreja do Santo Daime, tem também a Igreja do Vegetal, e aí eles fazem consagrações dentro de uma outra proteção espiritual, de uma outra egrégora também muito respeitada, e aí também, também está aberto, né, os trabalhos a esses grupos. Eu nunca fiz um trabalho com esses grupos, mas a gente sabe que eles têm um cuidado importante para que as pessoas possam consagrar também lá dentro. A gente faz eventos, imersões, a gente faz noites de consagração e também fizemos excursões para levar pessoas para a Amazônia, também para conhecer os pajés e os povos e as medicinas lá também. Fique à vontade para nos acompanhar, para a gente poder ir caminhando junto nesse estudo. Que, inclusive, é importante dizer, medicina da ayahuasca, eu até vou falar isso mais à frente, não é uma experiência, é um estudo, é um caminho, né, um campo de informações.